Você tem dificuldade de ler a Bíblia? Acha que as histórias não têm graça ou até que já não combinam mais com os dias de hoje? Pois se você pensa assim, eu te convido a ficar nesse vídeo, porque hoje eu vou te contar uma história muito engraçada, que eu ri sozinha quando ouvi. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, de um jeito simples e descomplicado, mas sem perder a verdadeira essência do Evangelho, esse canal é para você. Meu nome é Sara Santiago e seja muito bem-vindo. Em Josué, no capítulo 1, nos versículos 7 e 8, Deus dá uma ordem muito clara para Josué. E ele fala assim: seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie nela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo correrá bem e você terá sucesso. Nesse contexto, Deus estava levantando Josué para ser o sucessor de Moisés. Moisés foi o escolhido para ser o libertador dos hebreus do cativeiro do Egito. Com isso, nós podemos concluir que Josué tinha uma grande missão. E as ordens de Deus para que essa missão fosse bem-sucedida incluíam meditar na palavra dia e noite. Então, lendo esses versículos, eu decidi tomar uma atitude na minha vida. Eu incluo a Bíblia em tudo o que eu faço. E por isso, esses dias, eu estava ouvindo a palavra enquanto eu lavava as vasilhas. Eu gosto de buscar versículos que me ajudam e me motivam a estudar nas minhas tarefas do dia a dia. Gosto de ler sozinha, ler com o meu marido e agora, principalmente de ouvir a palavra enquanto eu estou fazendo tarefas motoras que não demandam tanta atenção, como lavar as vasilhas, varrer a casa, limpar alguma coisa, tirar poeira. E assim eu consigo meditar e me conectar ainda mais com Deus, em um tempo que antes seria ocioso ou vazio. E eu tenho certeza que essa atitude também me ajuda a ter sucesso nas missões que Deus me deu, assim como Josué. E então eu estava ouvindo Atos dos Apóstolos. Se você ainda não tem o costume de ouvir a Bíblia, eu sugiro fortemente que você comece por esse livro. Atos é um livro histórico que relata a vida dos apóstolos e a expansão do Evangelho após a morte e ressurreição de Cristo. Nele são contadas histórias protagonizadas por Pedro, Estevão, Paulo e tantos outros ministros que levavam os feitos de Jesus e a boa notícia da salvação para os judeus e os gentios. Os judeus eram aqueles considerados descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Já os gentios representavam as demais nações. Eram os povos que não faziam parte direta dessa linhagem. E em uma dessas histórias, acontece uma coisa muito engraçada. Imagine que você estava preso. Por um milagre, você é liberto. Então, você corre para se refugiar. Mas você chega na casa de um amigo e acaba ficando do lado de fora. Isso aconteceu porque a euforia foi tanta por você ter chegado que esqueceram de abrir a porta para você entrar e voltaram correndo para contar para as outras pessoas que você estava ali. Que loucura! Você acredita que tem uma história assim na Bíblia? Pois é, isso aconteceu com Pedro e está relatado lá em Atos 12, dos versículos 1 a 8. Vamos ler juntos? Atos 12, de 1 ao 18. Olhei na minha colinha, olhei errado, agora corrigindo. Vamos lá. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldado, com 4 em cada grupo, para guardar. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro,
acordou e disse: "Levante-se depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto e amarre as sandálias", disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. "Põe a capa e venha comigo", ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo estava o libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Então eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Então, Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: "Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer." Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente. A empregada, que se chamava Rode, foi ver o que era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: "Você está maluca?" Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: "É o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta. E quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor tinha tirado da prisão. "Contem isso a Tiago e aos outros irmãos", disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles já não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Ai, Rode, como eu me identifiquei com você. Isso já te aconteceu? Já te aconteceu alguma coisa assim? De você ficar tão feliz com alguma situação que esquecer de fazer o mínimo, de esquecer de fazer o óbvio. Ela ficou tão emocionada com a chegada de Pedro que ela esqueceu de abrir a porta para ele. Às vezes a gente fica tão emocionado com algumas coisas que esquece de fazer as tarefas simples. E eu sinceramente fiquei imaginando, como será que deve ter sido a reação de Pedro? O mesmo Pedro sanguíneo que lá atrás cortou a orelha do soldado Malco, agora tendo que falar baixinho e continuar batendo na porta, mesmo sem ter aberto, para que ele conseguisse entrar na casa. E ele não podia gritar ou fazer nenhum tipo de barulho alto, porque não podia chamar atenção, mas ao mesmo tempo ele tinha que dar um jeito de tentar entrar para se proteger, para se refugiar. Eu fiquei rindo à toa, porque eu me imaginei muito na pele de Rode. Sinceramente, de ficar tão feliz que, meu Deus, vou sair para contar para todo mundo e deixar Pedro lá fora. Você lembrava dessa história na Bíblia? A Bíblia nos surpreende, né? Histórias e personagens que se completam, nos fazem refletir sobre a nossa atenção e nos motivam a buscar cada dia mais conhecer a Deus e a sua palavra. Mas agora me conta, você também se identificou com ela? Você também é muito distraído? É bom lembrar que os personagens bíblicos também são humanos. Mas o mais importante e o que está acima de tudo é que nós devemos buscar melhorar, buscar nos aperfeiçoar e buscar ser cada dia mais a imagem e semelhança de Cristo aqui na Terra. Além de estar em contato direto com o Pai, em oração, em jejum, em leitura. E para finalizar, eu quero que você deixe aqui nos comentários se você conhece mais alguma outra história engraçada da Bíblia. E, spoiler, tem um monte. Mas esse é assunto para outro dia. Por fim, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, uma mensagem mais descontraída, uma mensagem mais irreverente, mas espero que Deus tenha falado ao seu coração. Não se esqueça das lições importantes que nós aprendemos com isso hoje, que nós devemos estar sempre em contato com a palavra de Deus, usando o nosso tempo para meditar e aprender cada dia mais, seja ouvindo, seja lendo, seja enquanto nós estamos fazendo vasilha, ou também um tempo exclusivo para conversar com Deus. Também é importante que a gente busque sempre conhecer a palavra dele. Porque muitas vezes nós não conhecemos até histórias boas, histórias divertidas, histórias engraçadas, simplesmente porque não abrimos a Bíblia para ler. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, que você tenha um excelente final de semana, que você tenha uma excelente semana, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, e até o próximo devocional. Tchau!
Curta, se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar essa mensagem, para que palavras de paz, sabedoria, ânimo e alegria cheguem a cada vez mais pessoas.